A pedidos hoje eu vou falar sobre agente da passiva, um assunto que ainda deixa muitas dúvidas entre os alunos do 7º, 8º e 9º ano. Primeiro a gente precisa identificar o verbo da oração. Na oração pintamos o apartamento, o verbo pintar é quem vai nos guiar na hora da gente identificar o agente da passiva. Dá para perceber que o sujeito ele não está aparecendo aqui por se tratar de um sujeito oculto. Então, quando a gente fala pintamos o apartamento, nós está implícito. Por isso, o sujeito oculto, ele não precisa aparecer aqui, mas pela conjugação do verbo a gente consegue identificar. Pintamos, numa análise sintática, ele é um tipo de verbo transitivo direto, já que ele precisa de um complemento, mas esse complemento não vem acompanhado de uma preposição. Como que a gente identifica o verbo transitivo, se ele é direto ou indireto? Pelas perguntas que a gente faz. Se eu apenas cito numa frase, nós pintamos, quem escuta vai fazer uma pergunta, porque sente falta desse complemento. O verbo pintar, ele requer algo para fazer sentido. Então, a pergunta que normalmente é feita é o quê? E a resposta a essa pergunta, que na oração que a gente está analisando é o apartamento, é o nosso complemento verbal que recebe o nome de objeto direto. Então, nessa minha oração eu tenho a seguinte construção: sujeito nós, verbo transitivo direto pintamos, objeto direto, que é o complemento do meu verbo transitivo direto, o apartamento. Então, eu posso dizer que a fórmula de um verbo que está de uma construção na voz ativa é sovaco. Como assim, Janaína? S de sujeito, V de verbo, C de complemento. A gente usa a palavrinha aqui para tornar mais fácil de você lembrar. E aí, o que é que isso tem a ver com o agente da passiva? Aqui eu tenho um sujeito que pratica uma ação. Que ação é essa? Pintar. Então, o meu sujeito, nessa construção, ele é agente, ele é quem pratica a ação. Então, essa construção aqui, ela está na voz ativa. O que isso importa na hora de identificar o agente da passiva? Meu objeto direto, nesse momento, ele é apenas um complemento do verbo. É ele quem sofre a ação praticada pelo sujeito. Se eu modificar, trazendo o apartamento para a posição de sujeito, a ação de pintar, transformando numa locução verbal, e o sujeito que antes estava oculto, deixá-lo explícito aqui, introduzido por uma preposição, eu transformo aquela minha voz ativa numa voz passiva. Naquela primeira construção, meu sujeito é agente. Então, eu tenho um sujeito, agente, porque eu tenho a voz passiva. Corrigindo. Eu tenho um sujeito agente que está na voz ativa, que na voz passiva passa a ser um agente, porém não mais sujeito, da passiva. Então, eu tenho aqui o apartamento, que era objeto direto, agora ele é o sujeito nessa oração. E como nessa oração o meu sujeito ele não está mais praticando, ele está sofrendo a ação, eu vou chamá-lo de sujeito paciente. Meu verbo, que estava na voz ativa, ele agora se transforma numa locução verbal, onde eu tenho o verbo ser conjugado, mais o particípio do verbo. E o meu sujeito, que estava lá na voz ativa, ele passa agora para depois da minha locução verbal e se torna um agente da passiva. Por que agente? Porque ele continua praticando a ação. Só que ele agora não aparece mais no papel de sujeito. Então, ele continua sendo um agente
da passiva. Significa que sempre que eu tiver um sujeito, uma construção na voz ativa, quando eu passar para a voz passiva, o meu sujeito que estava na voz, quando está na voz ativa, quando ele passa para a voz passiva, ele se torna um agente dessa voz passiva. Certo? Esse é o primeiro vídeo de vários que eu vou colocar aqui para vocês. Houve alguns erros aqui na hora, mas eu corrigi. Então, deixa sua dúvida, pergunta, que eu vou providenciar tirar essas dúvidas de maneira bem mais dinâmica.